Olá, nessa aula vamos falar sobre um aspecto da química do solo, que é a reação do solo. Bem, a reação do solo corresponde ao conjunto de reações que originam os íons hidrogênio e OH na solução do solo, bem como as suas proporções nesta solução. Para medir essa proporção entre hidrogênio e OH, existe a escala de pH. Então, essa escala de pH ela vai medir a atividade do hidrogênio na solução de solo, ou seja, a fase líquida do solo. Lembrando que a escala de pH é uma escala que é logarítmica e negativa, ou seja, quanto menor o pH, maior a atividade do hidrogênio na solução do solo. Além disso, ela é logarítmica, ou seja, quando passamos, por exemplo, de pH 6 para 5, a atividade do hidrogênio ela aumenta 10 vezes e não uma vez. A medição do pH no solo é bastante simples. Em um recipiente se pegam 10 gramas de solo seco, 25 ml de água destilada, é agitado, deixado em repouso e determinado o pH em um potenciômetro. É uma determinação simples, mas que exige, é claro, alguns equipamentos mínimos num laboratório, como uma estufa, uma balança e um potenciômetro. Existem alguns equipamentos para determinação do pH do solo no campo. São equipamentos que funcionam muito bem. O único problema deles, na verdade, é a variação desse pH em função da umidade do solo. Na medida que o solo esteja mais úmido, você vai diluir os hidrogênios. Na medida que o solo esteja mais seco, vai acabar concentrando eles e pode dar uma variação de leitura. O que não acontece no laboratório, porque sempre tem a mesma quantidade de solo seco e a mesma quantidade de água. Para termos uma ideia do que significa um pH 7, no pH 7 eu tenho uma concentração de hidrogênios de 0,00000001 grama de hidrogênio por litro de solução de solo. Já num pH 3, essa concentração já é de 0,001 gramas de hidrogênio por litro de solução de solo. Parece pequena essa concentração no pH 3, mas ela já chega a ser tóxica para muitas plantas. Observem que no pH 3, a atividade do íon hidrogênio é 10.000 vezes maior do que no pH 7, pois lembrem que a escala de pH é uma escala logarítmica e é negativa. Então, do pH 7 para o pH 3, eu tenho um aumento dos hidrogênios e esse aumento é de 10.000 vezes. Aqui é a classificação das classes de reação do pH do solo. Então, isso para o pH no solo, na proporção água-solo, 1 para 2,5, que foi aquela metodologia que nós mostramos há pouco. Bem, então, se o pH da solução de solo está abaixo de 4,3, dizemos que o solo tem pH extremamente ácido. Se a classificação é extremamente ácido, se está em 4,3 a 5,3, fortemente ácido, de 5,4 a 6,5, moderadamente ácido, de 6,6 a 7,3, praticamente neutro, de 7,4 a 8,3, moderadamente alcalino, e maior que 8,3, fortemente alcalino. A maior parte dos solos brasileiros, não todos, mas a maior parte, apresentam pHs extremamente ácidos, fortemente ácidos ou moderadamente ácidos. E principalmente nas regiões mais secas, é onde podemos encontrar solos com pHs acima de 7 normalmente. O pH moderadamente ácido, ou seja, na faixa ali de 5,4 a 6,5, é onde ocorre a maior disponibilidade da maioria dos nutrientes essenciais ao crescimento vegetal. Então notem que o pH ideal não é o pH neutro, 7, mas um pH moderadamente ácido. Então o solo ácido apresenta pH da solução abaixo de 7, e é a condição que, digamos assim, é mais comum em regiões onde você tem maior precipitação, maior adição de água ao solo na forma de precipitação ou de neve. Então aqui você tem uma indicação das áreas onde estão em vermelho nesse mapa, são as áreas onde predominam os solos mais ácidos. Então notem que as regiões mais secas do globo, você não vai ter essa acidez tão acentuada. No Brasil, o que é predominante efetivamente são as áreas de solos mais ácidos. Então, é o que realmente é muito mais predominante no nosso território. Também no estado do Paraná, pode-se observar que praticamente todos os solos naturalmente apresentam um pH abaixo de 7.
sendo que os solos da porção leste do estado são aqueles que apresentam maior acidez. Bem, a acidez, então, ela é comum em todas as regiões onde a quantidade de chuva ou de umidade é suficientemente elevada para lixiviar teores apreciáveis de cátions básicos, como cálcio, magnésio, potássio e sódio. Então, a maioria dos solos são ácidos devido à elevada precipitação na maioria do território brasileiro, o que conduz à lixiviação dos cátions básicos, cálcio, magnésio, potássio e sódio, e à concentração de hidrogênio e de alumínio na CTC. Então, o cálcio, magnésio e potássio, ao longo do tempo, eles podem ser lixiviados, com isso a maior acumulação de hidrogênio e alumínio na CTC, há um abaixamento do pH e também da saturação de bases. Em acidez do solo, ela afeta várias características físicas, químicas e biológicas do solo e também a nutrição de plantas. Como vimos agora há pouco, apenas em pHs 3 ou menor que 3, que o hidrogênio em si seria um grande problema para o desenvolvimento vegetal. Como a maior parte dos solos brasileiros tem pH 4 ou maior que 4 em geral, não é a acidez em si, ou seja, o hidrogênio em si que é o problema, mas sim o efeito dessa acidez sobre os aspectos químicos, físicos e biológicos do solo e, é claro, sobre a nutrição das plantas. Algumas consequências da acidez. Primeiro, o aumento da toxidez de alumínio e manganês. Quanto mais ácida for a solução do solo, aumenta a solubilidade do alumínio, que é um cátion que pode ser tóxico às raízes das plantas, dependendo da sensibilidade da espécie vegetal. O manganês, embora seja um nutriente, em concentração elevada, ele pode ser também tóxico. E pHs menores, eles favorecem a solubilização do manganês. O fósforo é um nutriente para a planta, e normalmente em condições de menor pH, há uma redução da disponibilidade desse nutriente na solução do solo e, consequentemente, para as plantas. Também nos solos mais ácidos, há menor saturação por bases, e lembrem que a saturação por base é a proporção dos cátions básicos na CTC potencial. Então, se eu tenho menos cátions básicos, significa que eu vou ter menos cálcio, magnésio e potássio, que são nutrientes para as plantas. E também a acidez, ela diminui a taxa de decomposição da matéria orgânica, ou seja, a mineralização, e a atividade microbiana como um todo. Então, aspectos da atividade microbiológica, como, por exemplo, fixação biológica de nitrogênio, mineralização de nutrientes, elas são reduzidas em pHs mais ácidos. Aqui tem uma noção, uma planta nesses vasos que é bastante tolerante à acidez. Note que ela está se desenvolvendo bem desde o pH 7,6 até o pH 3,8. Mas quando chega no pH 2 ou 2,2, realmente há um efeito bastante acentuado sobre o crescimento vegetal. Note que aqui estamos falando de uma espécie bastante tolerante à acidez. Se fosse uma espécie menos tolerante à acidez, é claro que ela não ia conseguir crescer tão bem, mesmo nos vasos 4,4 ou 3,8 de pH. E como fazer para corrigir o problema da acidez? Então, é feito um processo que é chamado de calagem. Então, se eventualmente desejamos cultivar uma espécie vegetal que demanda um solo com pH menos ácido, é aplicado um corretivo, em geral o calcário, não é somente ele, mas em geral o calcário, em função do seu custo, na maior parte das regiões brasileiras, e que esse corretivo vai procurar reduzir essa acidez no solo. Esse processo se dá porque os calcários, por exemplo, eles possuem carbonatos de cálcio e muitas vezes também carbonatos de magnésio. Esse carbonato de cálcio, reagindo com a umidade do solo, vai liberar cálcio, OH e CO2. O CO2 acaba indo para a atmosfera e essas OHs elas vão reagir com a acidez do solo, neutralizando essa acidez, ou seja, transformando-se em água. Com isso, você aumenta a quantidade de cálcio no solo, aumentando a soma de bases, e diminui a acidez. Bem, existem dois tipos de acidez no solo. A chamada acidez ativa, que corresponde aos hidrogênios na solução de solo determinada pela leitura do pH do solo, e a acidez dita potencial, que corresponde ao hidrogênio mais alumínio. Então, a acidez ativa, na verdade, poucos quilos, talvez, de calcário por hectare, já poderiam resolvê-la.
No entanto, toda vez que tentamos aumentar o pH na solução de solo, mais hidrogênio é lançado da fase sólida para a solução de solo e com isso você tem um incremento novamente da acidez ativa. Então, muitas vezes pode-se ter dois solos com o mesmo pH, ou seja, a mesma acidez ativa, mas que têm demandas de calcário bem distintas. Por quê? Porque eles têm acidez potencial, um maior, outro menor. E quanto maior a acidez potencial, maior vai ser a resistência do solo a essa mudança de pH. Bem, existem várias fontes de acidez no solo. Uma delas é a própria respiração dos organismos vivos do solo, inclusive as raízes das plantas. Essa respiração produz CO2. Esse CO2, se não conseguir sair para a atmosfera, ele pode acabar virando ácido carbônico e gerar acidez no próprio solo. Outra fonte de acidificação são os fertilizantes nitrogenados, cuja fórmula é amoniacal. Então, sulfato de amônio, por exemplo, é um adubo nitrogenado muito utilizado. Quando ele for colocado no solo, por ação de algumas bactérias, ele vai ser transformado de amônio para nitrato. Para a planta não tem muito problema, ela absorve tanto amônio como nitrato. No entanto, esse processo que é exotérmico e que vão ter bactérias interessadas em fazê-lo, vai gerar acidez. Então, no momento que o nitrogênio amoniacal do sulfato de amônio se transforma em nitrogênio nítrico no solo pela ação de bactérias no solo, vai haver justamente a produção de bastante acidez. Bem, e se fossem adubos orgânicos? Vai ser um processo semelhante, porque no processo de mineralização de adubos orgânicos, serão formados então também amônio, que também será oxidado e também vai formar nitrato e acidez. Além disso, durante o processo de mineralização de compostos orgânicos, são formados intermediariamente ácidos orgânicos que também podem contribuir com essa acidez. A mera absorção de cátions pelas raízes das plantas também pode gerar acidez. Então, se eventualmente a raiz da planta está absorvendo muitos cátions, vai ter que liberar outros para manter o seu equilíbrio químico no citoplasma da célula da raiz. E muitas vezes esse cátion que vai ser liberado vai ser justamente o hidrogênio. Também a formação de cargas pH dependentes, que foi comentado também anteriormente, porque você tem muitas vezes a formação dessas cargas dependentes da matéria orgânica, nos óxidos de ferro, de alumínio, por exemplo. Então, na medida que se formam essas cargas pH dependentes, isso é interessante do ponto de vista de aumentar a CTC do solo. Mas isso vai ocorrer à custa de quê? À custa da liberação de hidrogênio para a solução do solo. Então, aqui a representação esquemática da estrutura da guibisita, né? Que é um hidróxido de alumínio. Então, na guibisita a gente tem um alumínio, oxigênio e hidrogênio. E esse hidrogênio pode se dissociar na medida que aumenta o pH, mas, é claro, embora aumente a CTC do mineral, vai acabar liberando hidrogênios para a solução do solo. E também o alumínio, né? O alumínio também ele é considerado acidez potencial, porque ele pode se hidrolisar e pode formar, então, acidez também. Então, a hidrólise do alumínio também é um processo que acaba gerando acidez no solo. Então, note que a gente tem várias fontes de acidez e, por isso mesmo, quando é feita uma correção da acidez do solo pela calagem, ela não é para sempre, porque essas fontes continuam atuando e, de tempos em tempos, é necessário fazer de novo uma análise de solo, verificar se o pH diminuiu e, se é necessário, novamente fazer uma nova calagem. Bem, até agora a gente estava falando dos solos que são ácidos, ou seja, os solos com pH abaixo de 7. Vamos falar agora dos solos que são alcalinos, ou seja, aqueles solos que apresentam pH da solução de solo acima de 7, que não é a maioria dos solos brasileiros. Aqui tem uma representação aqui nos continentes, né? Onde podemos observar as áreas em azul, são as áreas onde predominam solos alcalinos. Em geral, são áreas onde a precipitação é menor. Então, a precipitação menor, ela favorece a ocorrência de solos mais alcalinos. Em pH alcalino, um aspecto importante da alcalinidade é que ela vai acabar reduzindo a disponibilidade de alguns nutrientes para a planta, como fósforo, cobre, zinco, ferro e o manganês. Principalmente esses 5 nutrientes vão ser muito afetados pela alcalinidade,
Quanto mais alcalino o solo, a tendência é que diminua a disponibilidade desses nutrientes e, consequentemente, a planta pode eventualmente ter até déficit desses nutrientes. Bem, um aspecto que pode ocorrer com muita frequência em solos alcalinos, não quer dizer que sempre ocorra, mas que é muito comum encontrar em solos alcalinos, é a elevada concentração de sódio. Sódio ele pode ser nutriente para os animais, pode ser nutriente para os seres humanos, mas não para os vegetais. Para os vegetais em alta concentração, inclusive, o sódio pode ser tóxico. Então, sódio, então, não confundam ele com a necessidade dele dos animais ou do ser humano. O sódio para as plantas não é nutriente, ele, em pequenas concentrações pode eventualmente até substituir parcialmente, mas apenas parcialmente, o potássio, mas em maiores concentrações ele pode ser tóxico para as plantas. Aqui nessa imagem nós temos uma ideia do efeito do sódio sobre o crescimento vegetal. Bem na esquerda nós temos plantas que estão crescendo no solo sem sódio e indo para a direita as plantas que estão nos vasos com maior concentração de sódio. Então, onde se percebe justamente o menor crescimento vegetal. Bem, então pode-se estimar, pode-se calcular, digamos assim, a porcentagem do sódio que está ocupando a CTC do solo. Então, essa porcentagem da CTC ocupada pelo cátion sódio, nós chamamos de porcentagem de sódio trocável, ou PST. Então, a PST ela é dada pelo sódio vezes 100 dividido pela CTC. Nessa fórmula, sódio e CTC estão em centimol de carga por quilograma. Como eu tenho centimol de carga por quilograma no numerador e no denominador, anulo um pelo outro, como estou multiplicando por 100, a PST é dada em porcentagem. E como é que a gente interpreta o valor da PST? Se a PST ficar entre 6% e 15%, a gente diz que o solo tem caráter solódico. O caráter solódico já tende a prejudicar o crescimento da maior parte das espécies vegetais. Já se o PST for maior que 15%, dizemos então que o solo tem caráter sódico. E o caráter sódico não só prejudica, como pode eventualmente até matar mesmo as espécies vegetais. Então o solódico é ruim e o sódico é muito ruim. Então, felizmente, a maior parte dos solos do Brasil não tem excesso de sódio, mas naquelas áreas onde tem solos solódicos ou sódicos, é um fator bastante limitante para o crescimento de várias espécies vegetais. Aqui a gente tem uma condição de um solo sódico, um solo numa área de manguezal, onde a PST é maior que 15%, porque a água do mar que entra na maré alta, ela tem elevadas concentrações de sódio. Então, são poucas espécies vegetais que conseguem se desenvolver nesse ambiente. Então, se a gente pegar em todos os manguezais brasileiros, por exemplo, existem apenas 3 espécies arbóreas. Então, efetivamente, não é um ambiente que favorece o desenvolvimento de muitas espécies. São poucas espécies que vivem aí em função da dificuldade de crescimento neste ambiente com excesso de sódio. Bem, a salinidade ela se refere ao elevado teor de sais solúveis, não só cloreto de sódio, qualquer sal mais solúvel que sulfato de cálcio. Então, pode ser sulfatos, cloretos, nitratos de cálcio, de magnésio, de potássio, enfim, de sódio. Então, esses sais solúveis, eles acabam prejudicando principalmente a absorção de água pela planta, em função do potencial osmótico. Tanto que a gente vai perceber que o efeito da salinidade na planta parece uma planta que está sem água, né? Então, porque justamente a planta, ao invés de absorver água, num solo com elevada salinidade, vai acabar perdendo água. Então, a água vai justamente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, se a concentração de sais na solução do solo é maior do que a concentração de sais no citoplasma da célula da raiz, a tendência é muito mais a água sair da planta e ir para o solo. Então, o efeito que dá da salinidade é justamente uma planta que parece que está faltando água. Mesmo que o solo esteja alagado, ela não vai conseguir absorver essa água. Aqui em amarelo, nesse mapa, indica as áreas no Brasil onde predomina a salinidade. Então, algumas áreas no Pantanal, no semiárido e também na planície costeira de influência marinha. Bem, a salinidade do solo é medida indiretamente através da condutividade elétrica da solução do solo.
Então, uma solução qualquer, inclusive a solução solo, se ela tiver mais sais dissolvidos, ela terá maior capacidade de conduzir a corrente elétrica. Então, esse princípio é utilizado para medir a salinidade de um solo. Essa condutividade elétrica é medida em decisiemens por metro. Então, como é que é a interpretação da salinidade no solo? Se a condutividade elétrica ela ficar entre 7 e 4 decisiemens por metro, dizemos que o solo tem caráter salino. O caráter salino ele já prejudica o crescimento da maior parte das plantas. E se a condutividade elétrica ficar acima de 7 decímetros por metro, o solo tem caráter sálico, que já vai eventualmente até matar a maior parte das plantas que estejam ali nesse solo. Felizmente, a maior parte dos solos brasileiros não são nem salinos nem sálicos, mas a presença desses dois aspectos é um fator bastante limitante ao crescimento vegetal. Aqui a gente tem um exemplo de uma planta crescendo em solos com salinidade crescente da esquerda para a direita. Então, na esquerda, o solo com menos salinidade, na direita, o solo com mais salinidade. Note que o crescimento da planta ele vai diminuindo à medida em que aumenta a salinidade no solo. Muitas vezes essa salinidade se expressa, inclusive, na forma de cristalizações de sais, né, fluorescências de sais, na superfície do terreno. Bem, os solos ditos salinos alcalinos ou salinos sódicos são aqueles que têm essas três situações bem complicadas, né? Ou seja, elevada condutividade elétrica, elevada alcalinidade e elevada PST. São solos que efetivamente apresentam muita restrição para o crescimento vegetal e são poucas espécies que vão acabar se desenvolvendo num solo como esse. Bem, a salinidade e a alcalinidade são encontradas aqui no Brasil predominantemente em regiões semiáridas. Aqui a gente não tem regiões áridas no Brasil, mas outros países aqui da América do Sul, por exemplo, têm regiões áridas. E também em regiões costeiras de influência marinha, ou seja, de acordo com a legislação brasileira, as áreas de apicum, de marisma e de manguezal. É onde a gente normalmente vai encontrar condições mais favoráveis à ocorrência de salinidade e alcalinidade nos solos. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, tem aqui algumas sugestões, então, de bibliografias. Obrigado, então, pela atenção de vocês.